Bom, gente, agora a gente terminou, né? A gente tinha terminado essa questão aqui em cima. Ah, é. A última, eu acho que em aula eu acabei chegando nessa questão aqui, será? A gente fez o 22, né? E aí, a gente fez o 23. Aí eu falei de que, eu ia deixar para vocês fazerem a questão 24 e 25. E aí eu gravei a resolução da 24 e 25, ela está disponível online, né? Então essa aqui está feita, né? Então, na verdade, a gente parou no 25. Então, a próxima questão já muda de assunto. A próxima questão é sobre estrutura populacional e deriva genética. Não sei se vocês se lembram, mas a gente tinha terminado a aula teórica falando de que o tamanho efetivo da população é como se fosse uma medida comum a vários, né? Então, seria um jeito da gente calcular populações diferentes, com estruturas diferentes, transformar elas todas numa população imaginária em que todos os indivíduos reproduzem, machos e fêmeas estão em iguais proporções. E a prole deles é do mesmo tamanho. Então, isso aí, claro, que é uma população imaginária, né? Porque, na realidade, quando você olha uma população de animais, é que alguns indivíduos são jovens, alguns indivíduos que são velhos, e aí eles não estão mais se reproduzindo. E nem todos os machos e as fêmeas se reproduzem. E alguns casais têm mais filhos do que outros. Então, quando você compara, na verdade, o tamanho efetivo da população é bem menor do que o tamanho que você olha e conta, tá bom? Então, o tamanho efetivo da população serve como um dólar, né? Então, se você termina o seu curso, aí você consegue uma oferta de emprego no Salesiano, né? Ou você passa num concurso em alguma federal, né? Ou, né, alguma outra faculdade, seja particular ou privada. E também você aplica e consegue passar em Hong Kong, né? Para uma posição de biólogo lá, né? Na universidade. E simultaneamente você passa no Havaí, né? E aí você tem um. E você passa em Paris, né? Então aí você está numa situação em que você tem um salário em euros, e você tem um salário em reais, e depois você tem um salário em, sei lá, o que que é, ienes, né? Não, é na China, né? Mas a moeda chinesa, né? E depois você tem, né? Gostei da ideia de ien. E aí você também tem uma oferta em Tóquio, né? E você tem no Havaí, né? Em dólar. Então, como que você vai comparar essas ofertas se elas estão em dinheiro diferente? Então, você converte tudo para dólar, aí você toma a decisão, né? Claro que pode ter outros fatores. Você pode decidir que se você for para Hong Kong, você vai ter um salário maior. Mas em compensação, se você for para o Havaí, né, você vai viver no paraíso, né? Então, então tem que pesar outras coisas também, né? Mas, né, o, considerando só o dinheiro, você converte para dólar todos os salários. E o tamanho efetivo da população é o dólar da estrutura populacional e deriva genética, né? Porque é um tamanho imaginário, né? Em que as populações têm indivíduos, macho e fêmea, em iguais proporções, todos reproduzem, não tem velhinho, não tem jovem, e eles produzem igual quantidade de filhos. Então, ou seja, é uma coisa imaginária, né? Mas que permite você comparar populações muito distintas. Então, quando você tem uma diferença entre machos e fêmeas na reprodução, aí o sexo que tem menor número, ele acaba diminuindo o tamanho efetivo da população, tá bom? Por quê? Porque alguns da geração seguinte vão ter o mesmo pai ou a mesma mãe, né? E existe uma chance de se tornar igual para origem maior. Então funciona com uma população menor, né? Então aí como essas coisas teóricas são difíceis de entender se você não põe no lápis, então eu fiz alguns exercícios, né?
Então, esse aqui é o rebanho do gado do Nelore no Brasil, é composto de 3 milhões de vacas reprodutoras. Os bezerros machos são abatidos para o corte antes da idade reprodutiva. Para fertilizar essas vacas, utiliza-se o esperma congelado de aproximadamente 50 touros reprodutores. Isso aí é tudo inventado, né? Talvez o tamanho de vacas Nelore seja realmente 3 milhões, né? Mas, enquanto que é inventado, é possível, né? Porque eles usam esperma de touros que ganharam competições, né? Então acaba sendo bem restrito, né? Então, para fertilizar essas vacas, utiliza-se o esperma congelado de aproximadamente 50 touros reprodutores. Qual é a população efetiva do gado Nelore no Brasil? Bom, então a gente pega no Ridley, página 189, e a gente tira NE igual a 4 vezes NE vezes NF, ou seja, o, a, a população efetiva é igual a 4 vezes o número de machos mais o número de fêmeas. Desculpe, 4 vezes o número de machos vezes o número de fêmeas, dividido pelo número de machos mais o número de fêmeas. Então aí a gente faz isso, né? Então, as fêmeas são 3 milhões, os machos são 50. Então, 13 milhões vezes 50 vezes 4 dividido por 3 milhões mais 50. Então dá 1,99 barra 0,9966. Então, aproximadamente 200 indivíduos. Então, veja, mesmo que o rebanho tenha 3 milhões e 50, o tamanho efetivo da população é como se fosse 200. Então, é um tamanho de população bem pequenininha. Então, isso aí, a chance de se tornar igual por origem é alta ao longo do tempo, né? Por quê? Porque todas as vacas e todos os bezerros têm uma chance de ser meio irmãos, porque compartilham um daqueles 50 touros. Então a população funciona como se fosse algo bem menor, tá bom? Bom, é, a questão 27 é a mesma coisa. Ela começa com uma historinha, né? Então você é consultor do World Wildlife Fund. Tá ganhando em dólar, tá? Então, digamos, se eles estão te pagando um salário de US$ 3.000, o dólar tá o quê? Quase 6, né? Então você está ganhando bem, né? Principalmente em termos de reais, né? Então quase tipo 15 mil, 18 mil reais por mês, tá? Então você está feliz com o seu emprego, né? E você foi convidado para avaliar um projeto de produção de onça em cativeiro, né? Então, ó, o objetivo é preservar a diversidade genética dessa espécie num período de 100 anos, né? Então, no cativeiro, podem ser mantidas inicialmente 50 onças, tá? Eles não têm carne para alimentar, ou ração para alimentar mais do que 50 onças. Então, alguém propôs manter-se 49 onças fêmeas e usar um único macho produtor para fertilizar todas. A ideia é a seguinte: entre 25 úteros e 49 úteros, 25 úteros vão produzir metade dos filhotes que 49 úteros, né? Então, o raciocínio é, quanto mais fêmea, melhor, porque ah, vai aumentar o número de filhotes produzidos anualmente, tá? Então, a gente vai maximizar a produção de filhotes. Então, calcule a população efetiva dessa população de onças, se de fato isso aí for feito, né? Essa proposta faz sentido geneticamente? Aí, antes de vocês saírem falando qualquer coisa, lembre-se, se você der bola fora, você perde o emprego. E olha, eu tinha falado que o salário mensal era US$ 5.000. Não, não, era US$ 3.000. Não, é US$ 5.000, né? Então dá uns 25 mil a 30 mil reais por mês, né? Então não fale besteira. Sente e use o poderoso poder, né? Do Miyagi-Do. Não, tô brincando, né? Use o poder do genética evolutiva, né? O poder do Ridley-Do, né? Então, então é o seguinte, né? Para vocês tomarem a decisão, vocês têm que calcular o tamanho efetivo da população. E lembrando que populações pequenininhas perdem diversidade genética uma taxa muito grande, e aí elas podem automaticamente se extinguir.
Então, aí vocês usam aquela fórmula que eu tinha mostrado para vocês, né? 4 vezes o número de machos vezes o número de fêmeas, dividido pelo número de machos vezes o número de fêmeas, mais o número de fêmeas, né? Então, isso aí é 4 vezes 49 vezes um. Então, 196 dividido por 50. Dá 3,92. Então, essa população de onças funciona como se tivesse 4 onças em cativeiro. Por quê? Porque todos os filhotes têm o mesmo pai. Ou seja, é terrível, é uma ideia idiota, né? Então, claro que você não quer perder o seu emprego, então você vai usar o seu santo conhecimento de genética evolutiva para tomar a decisão correta, que é melhor manter 25 machos e 25 fêmeas do que 49 fêmeas e um macho, em termos de genética, tá bom? Então, ambos os sexos têm que estar igualmente representados. Vou fazer uma pausa, porque o próximo é sobre uma população que varia ao longo do tempo, tá bom? Eu vou parar para dar uma chance de vocês fazerem perguntas. Deixa eu interromper a gravação aqui. Então, até mais aí.